Dizem que Deus envia anjos, e eu posso provar que isso é verdade. Meu nome é Oséias, tenho 74 anos e fui abandonado pela minha família por causa da minha fé. Hoje, quem me acompanha não é um filho, nem um neto. É o meu cachorro caramelo, chamado Anjo. Eu sei que muitos não entendem, mas para mim ele não é apenas um cão. Ele é um presente de Deus. Porque quando a solidão da velhice pesa, quando a lembrança da rejeição queima, é ele quem deita a cabeça no meu colo e me lembra que eu não estou sozinho. O mundo pode até me esquecer, mas o Senhor encontrou um jeito de me dar companhia. Colocou ao meu lado um anjo de 4 patas. E eu pergunto a você que me ouve, já sentiu que um animal foi a prova de que Deus não te abandonou? Escreva nos comentários, meu anjo também me acompanha. Quero ler a sua história e dividir essa fé com você. Naquele dia eu estava voltando da igreja. A chuva fina ainda escorria pelas ruas de Cataguases e o cheiro da terra molhada se misturava com a lembrança da minha solidão. Eu caminhava devagar, apoiado no cajado, que já não é mais símbolo de autoridade, mas de necessidade. A cada passo, eu sentia o peso da idade e do abandono. Era como se as ruas estreitas da cidade repetissem em silêncio que eu estava só. Foi então que ouvi um latido. Não um latido qualquer. Era um som agudo, desesperado, como quem implora por atenção. Olhei para o lado e vi aquele cão caramelo, magro, encharcado, com os olhos mais tristes que já vi em um animal. Havia algo naquele olhar que me atingiu como um soco no estômago. Era a mesma dor que eu carregava, a mesma rejeição, o mesmo abandono. Aproximar-me dele foi como olhar para um espelho. Eu, um velho pastor rejeitado pela família, e ele, um cachorro sem dono jogado nas ruas. 2 esquecidos que o mundo já não queria. Ajoelhei-me, mesmo com o corpo reclamando da idade, e passei a mão pelo pelo sujo e molhado. Ele não se afastou. Pelo contrário, encostou a cabeça em minha perna como quem diz, encontrei você. Naquele instante, eu soube. Não era coincidência, era providência. Deus havia me enviado um anjo, mas não com asas, e sim com patas. Eu o levei para casa. Dei-lhe pão amanhecido, um pouco de água, e preparei um canto simples ao lado da minha cama. Naquela noite, o silêncio da minha casa foi quebrado pelo som tranquilo de uma respiração canina. Pela primeira vez em muitos anos, eu não dormi sozinho. Os dias seguintes mudaram minha vida. Pela manhã, quando eu abri a porta, lá estava ele, abanando o rabo, como se dissesse, levanta, temos um dia para viver. Quando eu ia à igreja, ele me acompanhava, sentando-se quieto na porta, esperando a pregação acabar. Quando eu me ajoelhava para orar, ele deitava ao meu lado, como se entendesse que aquele era um momento sagrado. Passei a chamá-lo de anjo, porque era isso que ele era para mim, a prova viva de que Deus nunca abandona os seus. Muitos podem rir, achar exagero, mas só quem já enfrentou o vazio da solidão sabe a força que um animal pode trazer. Ele não fala, não argumenta, não julga, ele simplesmente está. E esse estar é suficiente para curar feridas invisíveis. A cidade começou a notar. As pessoas diziam, olha lá o pastor com seu cachorro. Alguns zombavam, outros sorriam com ternura. Mas eu não ligava, porque eu sabia que naquele companheiro havia mais do que simples companhia. Havia propósito. Com o tempo percebi que Anjo não era apenas um cão caramelo qualquer. Ele tinha uma sensibilidade estranha, quase divina. Quando eu estava triste, ele percebia. Quando eu chorava sozinho, ele vinha, colocava a pata em cima da minha mão e apenas ficava ali. Sem palavras, sem explicações. Apenas presença. Uma presença que vale mais do que 1000 sermões. E então veio a chuva forte, daquelas que o povo do interior chama de tempestade de verão, mas que naquele ano parecia não ter fim. A cidade inteira comentava sobre o risco do Morro da Consolação. As casas, construídas de forma precária, o solo encharcado, tudo era um prenúncio de tragédia. Eu mesmo sentia no coração que algo grande estava para acontecer.
Numa dessas noites, acordei com os latidos insistentes de Anjo. Ele parecia inquieto, como se pressentisse o perigo. Corri até a janela e vi a enxurrada descendo pela rua, levando galhos, pedaços de telha, lixo. O vento uivava como lamento. Minha alma gelou, e Anjo não parava de latir. Na manhã seguinte, veio a notícia. Parte do morro havia deslizado, destruindo casas inteiras. Famílias choravam. A cidade estava em choque. Eu, um velho esquecido, olhava tudo de longe com o coração apertado. Mas Anjo, não. Ele puxava a coleira improvisada, me levando em direção ao bairro destruído. Eu não sabia explicar, mas entendi. Era Deus, mais uma vez, falando através do meu companheiro. E foi assim que começou o dia que mudaria não apenas a minha vida, mas a vida de toda a cidade. Depois que Anjo entrou na minha vida, meus dias mudaram. Eu costumava acordar e sentir apenas o silêncio. Agora, ao abrir os olhos, vejo aquele cachorro caramelo me esperando, com os olhos atentos e um rabo que não para de se mover. É como se ele dissesse: "Vamos, Oséias, Deus ainda tem um propósito para você hoje." Minha rotina passou a ter mais cor. Pela manhã íamos juntos à padaria. Ele caminhava ao meu lado pelas ruas de Cataguases e todos já reconheciam aquela dupla improvável, um pastor idoso e seu cachorro caramelo. Alguns acenavam, outros cochichavam, mas dentro de mim crescia a certeza de que aquele animal era um presente celestial. Na igreja, eu sentia a presença de Deus em cada detalhe. Enquanto pregava para meia dúzia de fiéis, lá estava Anjo sentado na porta, imóvel, como se também estivesse ouvindo a palavra. E quando eu me ajoelhava diante do altar vazio, sentindo a dor de ter sido rejeitado pela própria família, era o latido dele que me lembrava: "Você não está só." A cada dia eu entendia mais. Os animais também são anjos de Deus. Eles não falam, mas transmitem uma mensagem que nenhuma palavra alcança. Eles não julgam, não abandonam, não rejeitam, apenas permanecem. Mas junto com a alegria de ter um companheiro, vinham também sinais estranhos. As chuvas começaram a castigar a cidade. O Morro da Consolação, onde tantas famílias simples moravam, dava indícios de tragédia. As paredes rachavam, a terra cedia, e eu sentia um aperto no coração que não sabia explicar. Anjo, por sua vez, parecia pressentir. Às vezes, ele corria até a porta no meio da madrugada e começava a latir para o vazio. Outras vezes, vinha até mim, colocava a pata sobre minha perna e olhava fixo, como se tentasse me alertar de algo que só ele podia sentir. Foi numa dessas noites que tive a certeza de que algo estava prestes a acontecer. A tempestade caía forte, o vento rugia e a enxurrada levava tudo pela frente. Eu estava em oração, pedindo a Deus por proteção à cidade, quando ouvi o latido mais desesperado de Anjo. Ele não queria comida, não queria carinho, ele queria me levar para fora. Abri a porta e vi a escuridão cortada pelos relâmpagos. O morro parecia tremer à distância. O barulho era ensurdecedor, como se a própria terra estivesse chorando. E naquele instante entendi. Deus estava me preparando para algo maior. No dia seguinte, a notícia se espalhou rápido. Parte do Morro da Consolação havia desmoronado. Casas destruídas, famílias inteiras em pranto, pessoas desaparecidas. A cidade estava em choque. Eu, que já carregava a dor de ser um idoso abandonado, senti o peso daquela tragédia como se fosse minha. Enquanto muitos corriam assustados, eu permaneci imóvel, tentando compreender. Foi então que Anjo, mais uma vez, me puxou pela barra da calça. Seus olhos brilhavam e seus latidos pareciam dizer: "Vamos, há alguém precisando de nós." Eu sabia que não era apenas um cachorro. Era a própria voz de Deus me chamando para o meu propósito. A fé que me sustentou na solidão agora seria testada diante da dor coletiva da minha cidade. E eu, um velho esquecido, ao lado do meu fiel companheiro Caramelo, estava prestes a viver o dia mais importante da minha vida. Eu nunca vou esquecer aquela madrugada. O céu parecia ter desabado sobre nós. A chuva, que já durava dias,
naquela noite se transformou em um dilúvio. O vento gritava, as janelas batiam, e a cidade inteira parecia tremer. Eu estava sentado em minha cadeira, com a Bíblia aberta, tentando encontrar forças em meio ao caos. Minhas mãos tremiam, e não era só pelo frio, era o pressentimento. Algo me dizia que estávamos diante de uma tragédia maior do que todos imaginavam. Foi quando o anjo começou a latir como nunca antes. Ele corria de um lado para o outro, inquieto, puxava minha calça com os dentes, como se quisesse me levar para fora. Tentei acalmá-lo, mas a verdade é que meu coração já sabia. Ele estava certo. Deus estava me alertando através dele. Saí para a varanda e olhei na direção do Morro da Consolação. Foi nesse instante que vi. A terra se movia como um monstro acordando. O barulho era ensurdecedor, um estrondo que cortava a alma. As luzes das casas piscavam e depois se apagavam. Em segundos tudo foi engolido pelo barro. Gritos ecoaram pela noite, misturados com o som da lama descendo sem piedade. Meu corpo congelou. Por um momento, o velho e cansado Oséias sentiu-se pequeno demais diante daquela fúria da natureza. Mas Anjo não hesitou. Corria na minha frente como se soubesse exatamente para onde ir. Seus latidos eram como flechas no meio da escuridão, me puxando para a realidade. Eu não podia ficar parado. Corri o quanto minhas pernas de 74 anos permitiram. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas dentro de mim queimava algo que não sentia há muito tempo. A chama do propósito. Eu sabia que Deus estava me chamando para agir, mesmo que eu fosse apenas um velho esquecido, acompanhado de um cachorro caramelo. Quando cheguei perto do morro, vi a destruição. Casas despedaçadas, móveis arrastados, pedaços de vida espalhados pela lama. Pessoas choravam desesperadas. Algumas gritavam nomes, outras cavavam com as próprias mãos, tentando resgatar familiares. Era o retrato da dor. Ajoelhei-me na beira do deslizamento e fechei os olhos por um instante. Pedi a Deus que me desse forças. E foi nesse momento que ouvi novamente o latido de Anjo, mas desta vez era diferente, insistente, direcionado. Ele cavava com as patas enlameadas em um ponto específico, como se tivesse certeza de que havia algo ali. Meu coração disparou. Corri até ele e comecei a ajudar. Minhas mãos, já marcadas pelo tempo, agora afundavam na lama sem hesitar. Outros moradores, ao me ver, se juntaram ao esforço. Cavávamos sem parar, guiados pela insistência daquele cachorro que não desistia. Foi então que ouvimos um som frágil, quase impossível em meio ao barulho. O choro de uma criança. Todos pararam por um segundo incrédulos. Olhei para o céu com lágrimas nos olhos. Deus estava ali. Redobramos os esforços e, pouco a pouco, a cena se revelou diante de nós. Uma menina, não mais que 3 anos de idade, coberta de barro, mas viva. Seu olhar assustado encontrou o meu, e naquele instante entendi por que ainda estava aqui, por que Deus tinha permitido que eu chegasse até aquele momento da vida. Enquanto a entregávamos nos braços da mãe, que gritava de emoção, vi as pessoas olharem para mim e para Anjo de um jeito que nunca tinham olhado antes. O velho pastor esquecido já não era apenas o idoso abandonado pela família. Eu e meu companheiro Caramelo éramos agora a prova viva de que Deus nunca nos deixa sós, e de que até um animal pode ser o instrumento de um milagre. E naquela noite, em meio à lama e às lágrimas, eu senti algo que há muito tempo não sentia: esperança. Porque mesmo quando o mundo nos vira as costas, a fé e o amor, seja de um homem, seja de um cão, são capazes de transformar a dor em salvação. Quando a menina foi retirada viva dos escombros, um silêncio tomou conta da multidão. Por um instante, parecia que até a chuva havia parado para assistir. Eu a segurei em meus braços por alguns segundos e confesso que minhas lágrimas se misturaram ao barro que cobria o pequeno corpo dela. O coração daquela criança ainda batia forte, e aquele simples detalhe era a prova de que a vida sempre encontra um jeito de resistir. As pessoas começaram a gritar, aplaudir, alguns se ajoelharam no barro agradecendo a Deus.
Eu, que até ontem era apenas o velho esquecido, agora era visto com outros olhos. Mas não me enganem, eu sabia que o verdadeiro herói não era eu. Era aquele cachorro caramelo, o meu anjo, que havia latido sem cessar até nos conduzir ao lugar certo. Vi mães me abraçarem como se eu fosse o pai delas. Vi homens calejados chorarem sem vergonha. Vi jovens me olharem com respeito, algo que já não sentia há décadas. E no meio disso tudo, eu só conseguia pensar: Senhor, até aqui me ajudaste. Mesmo abandonado, nunca estive só. Enquanto ajudávamos em outros resgates, percebi que o olhar da comunidade sobre mim havia mudado. O homem antes invisível, marcado pela rejeição da própria família, agora era visto como um instrumento de esperança. Não era orgulho o que eu sentia, mas um peso de responsabilidade. Como pastor, sabia que Deus me chamava não apenas para orar por aquelas pessoas, mas para caminhar com elas no meio da lama, sujar as mãos, dividir o fardo. Anjo não desgrudava de mim, suas patas estavam feridas, o pelo coberto de barro, mas seus olhos continuavam firmes, como se soubesse que ainda havia mais a fazer. E naquele momento compreendi uma verdade que jamais esquecerei. Os animais também são sinais da graça divina. Eles não falam, mas traduzem o amor de Deus de um jeito que nós, humanos, muitas vezes esquecemos. Com o passar das horas, os bombeiros chegaram, jornalistas apareceram e as primeiras fotos da tragédia correram à cidade. Não demorou para que alguém me mostrasse a manchete improvisada em um celular. Pastor e cachorro salvam criança em deslizamento no Morro da Consolação. Eu não sabia se ria ou se chorava. Pensei na minha família, tão distante, que um dia me chamou de fanático e me virou as costas. Será que agora me veriam de outra forma? Ou será que, mesmo diante de tudo, continuariam me ignorando? Mas eu não podia perder tempo com essas perguntas. Havia feridos clamando por ajuda, vizinhos desesperados atrás de parentes, crianças sem entender o que havia acontecido. E lá estava eu, com 74 anos, o corpo cansado, mas a alma fortalecida. Descobri que o abandono não me definia, a fé me definia. O amor daquele cachorro me definia. E, acima de tudo, a presença de Deus me sustentava. Aquela madrugada, entre gritos, lama e lágrimas, algo nasceu dentro da cidade. Não era apenas a notícia de um milagre, era a percepção de que mesmo os esquecidos carregam dentro de si a centelha da esperança. E eu sabia, aquele era apenas o começo, porque a tragédia havia nos marcado, mas também nos uniria de um jeito que ninguém jamais poderia apagar. Eu pensava que o milagre já havia acontecido naquela noite em que encontramos a menina. Mas logo descobri que Deus ainda tinha mais a revelar. Enquanto todos se concentravam em cavar os escombros e ajudar os feridos, Anjo parecia não descansar. O cachorro, coberto de lama, corria de um lado para o outro, farejando, latindo, como se sua missão ainda não tivesse terminado. Eu o observava com atenção, e dentro de mim crescia uma convicção. Aquele cão não estava ali por acaso. Houve um momento em que ele se afastou de mim. Correu em direção a uma parte mais isolada do morro, onde ninguém ainda tinha procurado. Eu o chamei, mas ele não voltou. Ao contrário, começou a latir sem parar, olhando para mim como quem dizia: "Venha, é aqui que precisamos estar." Com as pernas pesadas pela idade, segui seus passos. Alguns vizinhos vieram atrás, talvez mais pela insistência do cachorro do que pela minha voz cansada. Quando chegamos, vimos uma pequena casa de madeira quase totalmente soterrada. O telhado cedia aos poucos e o barro engolia a entrada. Muitos pensaram que não havia mais ninguém vivo ali, mas eu, olhando para Anjo, sabia que não era bem assim. Começamos a cavar novamente. As mãos calejadas da comunidade, o pouco de força que ainda me restava e a determinação daquele cão caramelo se uniram em um esforço desesperado. E, de repente, entre os pedaços de madeira e tijolos quebrados, ouvimos uma voz fraca. Uma senhora idosa, presa embaixo dos escombros, clamava por socorro.
Quando conseguimos tirá-la de lá, ela me agarrou pela mão com uma força surpreendente e disse: "Pastor, foi Deus quem mandou você e esse cachorro até mim." Essas palavras me atravessaram como uma flecha, porque no fundo eu também acreditava nisso. Anjo não era apenas meu companheiro, era um instrumento da providência divina. A cada novo resgate, percebia que as pessoas não olhavam mais para mim com pena, mas com respeito. Vi nos olhos delas algo que há anos eu não via: confiança. Eu, o velho abandonado pela família, era agora reconhecido como alguém que ainda tinha um papel a cumprir. Não era o fim da minha história, era apenas um novo capítulo que Deus estava escrevendo. Anjo não parava. Depois da senhora, ele ainda se mostrou inquieto, como se percebesse a presença da vida onde os homens só viam morte. Seu faro parecia guiado pelo próprio Espírito de Deus. Ele nos levava a pontos específicos e, em mais de uma vez, encontramos sinais de vida. Naquela madrugada, entre gritos de dor e de esperança, percebi algo transformador. A tragédia havia feito nascer uma nova percepção em todos nós. A fé não está apenas nas palavras que pregamos dentro de um templo. A fé está no ato de não desistir, de acreditar que até sob a lama pode existir vida. Enquanto ajudávamos, ouvi cochichos das pessoas. Esse cachorro é mesmo um anjo, e o pastor, um homem de Deus que não desistiu. Confesso que minhas pernas tremiam, mas não era apenas pelo esforço. Era pelo impacto de finalmente sentir que, apesar do abandono da família, eu ainda tinha um lugar neste mundo. Naquela noite, entre as lágrimas e a lama, entendi que eu e Anjo não estávamos apenas resgatando vidas físicas. Estávamos resgatando também algo invisível: a fé da comunidade. E eu sabia, o chamado de Anjo ainda não tinha terminado. Naquela madrugada, depois dos resgates, percebi que algo maior estava acontecendo em Cataguases. Não era apenas a luta contra a lama ou a tentativa desesperada de salvar vidas. Era o despertar de uma fé coletiva. Quando a menina de 3 anos foi entregue nos braços da mãe, a cidade inteira se comoveu. As pessoas se abraçavam, choravam. Algumas levantavam as mãos para o céu em gratidão. Eu via em seus rostos o reflexo daquilo que eu sentia no coração. A certeza de que Deus havia estendido a mão através de um cachorro caramelo e de um velho esquecido. Depois veio a senhora, tirada debaixo dos escombros, quase sem forças. Ao segurar minha mão, ela declarou que Deus havia me mandado. Aquela frase ecoava dentro de mim, lembrando-me que a fé, tantas vezes ridicularizada, agora era reconhecida em meio ao caos. Não demorou para que a notícia se espalhasse. Jornalistas chegaram ao amanhecer com câmeras e microfones apontados para mim e para Anjo. Tiraram fotos, perguntaram o que havia acontecido. Eu não sabia o que responder porque, no fundo, não era eu quem devia estar em evidência. Eu só queria dizer que havia sido Deus, que havia sido o instinto de Anjo, que havia sido a força de uma comunidade que não desistiu. Mas as manchetes já estavam prontas. Pastor idoso e cachorro caramelo salvam vidas em tragédia no Morro da Consolação. De repente, eu me vi no centro de uma atenção que não buscava. A cidade que antes me tratava como invisível, agora me apontava como herói. Eu, que caminhava sozinho pelas ruas, agora era parado por estranhos que me abraçavam. Uns diziam: "O Senhor é um homem de fé." Outros, olhando para Anjo, repetiam: "Esse cachorro é mesmo um anjo." Confesso que meu coração se enchia de gratidão, mas também de perguntas. Onde estavam aqueles que me abandonaram quando precisei? Onde estavam meus filhos, que viraram o rosto quando escolhi viver pela fé? Será que agora, ao verem meu nome nos jornais, lembrariam que ainda existo? Mas não deixei que a amargura vencesse. Eu sabia que o reconhecimento dos homens é passageiro, mas o reconhecimento de Deus é eterno. E naquele momento, Deus me fazia sentir vivo novamente. Ele me mostrava que até mesmo na velhice, até mesmo depois do abandono, ainda havia propósito para mim. Olhei para Anjo, sujo de lama,
exausto, mas com os olhos brilhando. Eu me ajoelhei ao lado dele e disse baixinho: "Obrigado, Senhor, por esse companheiro. Obrigado por esse anjo de 4 patas que me devolveu o sentido da vida." Os dias seguintes foram intensos. Voluntários chegaram, caminhões de ajuda humanitária apareceram e a cidade se mobilizou. Mas em cada esquina, em cada conversa, havia sempre a lembrança daquela madrugada. O pastor idoso que ninguém mais lembrava e o cachorro caramelo que ninguém queria foram os instrumentos de salvação. E assim eu descobri algo que jamais imaginei viver. A fé que me isolou da minha família foi a mesma que me colocou no coração da minha comunidade. A dor do abandono ainda estava ali, mas agora misturada com a esperança de que Deus pode reescrever qualquer história, até a de um homem invisível que volta a ser lembrado. Nos dias que se seguiram ao deslizamento, percebi algo que nunca imaginei testemunhar. A cidade inteira parecia ter despertado para a força da união. Era como se o sofrimento coletivo tivesse derrubado muros invisíveis que antes separavam as pessoas. Cataguases, tão acostumada com sua rotina de interior, agora respirava solidariedade. Vizinhos que mal se cumprimentavam se juntavam para carregar entulhos. Jovens que antes passavam os dias nos bares da praça, agora ajudavam a organizar doações. Mulheres cozinhavam em panelas enormes, distribuindo comida para famílias que haviam perdido tudo. E eu, o velho Oséias, olhava para aquilo com o coração tomado por um sentimento que há muito tempo não sentia: orgulho da minha gente. Mas o mais surpreendente era a forma como olhavam para mim. Onde quer que eu fosse, alguém me chamava, alguém queria me abraçar, alguém dizia: "Pastor, o Senhor trouxe esperança quando tudo parecia perdido." Eu não sabia como reagir. Durante anos vivi como invisível, ignorado até pela própria família. E agora, de repente, era visto como exemplo. A mudança era tão grande que eu precisava respirar fundo para acreditar que era real. E anjo, anjo, se tornara mais que um cachorro. As crianças corriam até ele, queriam tocá-lo, queriam tirar fotos. Muitos começaram a chamá-lo de anjo de Deus. Era estranho ver um simples cão caramelo se transformar em símbolo de milagre, mas dentro de mim eu sabia, aquele título não era exagero. Se não fosse por ele, muitas vidas não teriam sido salvas. À noite, quando a cidade se reunia em vigília diante da igreja, eu via as velas iluminando rostos cansados, mas cheios de fé. Pessoas que haviam perdido tudo, ainda conseguiam erguer as mãos e cantar hinos, e cada vez que olhava para aquele cenário, sentia um nó na garganta, porque era exatamente isso que eu pregava a vida inteira. A fé é mais forte que a dor. Houve um momento especial que jamais esquecerei. Um grupo de jovens, que antes zombava de mim por andar com um cachorro e falar de fé, veio até mim com os olhos marejados. Um deles disse: "Pastor, a gente errou em rir do Senhor. Hoje o Senhor é o exemplo que queremos seguir." Essas palavras atravessaram meu peito, porque mais do que reconhecimento, aquilo era transformação. Mas no meio de toda essa emoção, meu coração ainda sentia o peso do passado. Perguntava-me se minha família distante sabia do que estava acontecendo. Será que tinham visto meu rosto nos jornais? Será que entendiam que o homem que rejeitaram ainda tinha valor? Essas perguntas me perseguiam nas noites silenciosas. Eu não tinha resposta. Mas ao olhar para Anjo, dormindo ao meu lado, eu encontrava paz. Porque mesmo que os homens me abandonem, Deus nunca me deixa só. A comunidade se fortaleceu, e eu também. O abandono não desapareceu, mas perdeu força diante da nova missão que Deus havia colocado em minhas mãos: ser instrumento de esperança em meio ao caos. E assim, percebi que às vezes é preciso que a terra desmorone para que a fé floresça novamente. O deslizamento destruiu casas, mas ergueu um povo. Levou embora certezas, mas devolveu sentido. E no centro disso tudo havia eu e um cachorro caramelo, lembrando a todos que milagres ainda acontecem.
Na manhã seguinte ao deslizamento, quando o sol finalmente rompeu as nuvens pesadas, a cidade ainda chorava seus mortos e contabilizava perdas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha no ar, a de que, em meio à dor, Deus havia deixado sinais de esperança. Foi nesse cenário que percebi algo novo. De repente, câmeras começaram a surgir, repórteres se aproximaram, microfones foram estendidos diante de mim. Eu, que há anos caminhava pelas ruas de Cataguases quase invisível, agora era chamado de Pastor Oséias, o homem que, junto de um cachorro caramelo, salvou vidas. Eles queriam que eu contasse a história. Queriam que eu dissesse como encontrei a menina, como tiramos a senhora idosa debaixo dos escombros, como o anjo guiava nossos passos. Eu falava, mas sempre repetindo a mesma verdade. Não fui eu, foi Deus quem agiu. Não foi apenas um cachorro, foi um anjo que ele me enviou. Naquele mesmo dia, o jornal local estampou a manchete: Pastor idoso e cachorro caramelo se tornam símbolos de esperança após tragédia no Morro da Consolação. Eu segurei aquele papel nas mãos como quem segura um pedaço da própria alma, porque ali estava escrito o que eu nunca imaginei ver, meu nome lembrado não pela rejeição, mas pelo bem que pude fazer. As pessoas começaram a me procurar nas ruas. Vinham agradecer, pedir uma bênção, até tirar fotos ao meu lado e com um anjo. Alguns diziam: Pastor, sua fé nos inspirou a acreditar de novo. Outros: esse cachorro é mesmo um milagre. Eu olhava para tudo aquilo com humildade, porque sabia que a verdadeira glória não era minha, era de Deus. No entanto, dentro de mim havia um peso difícil de carregar. Porque enquanto a cidade me exaltava, minha mente voltava sempre para a mesma pergunta: e minha família? Será que leram o jornal? Será que ouviram meu nome no rádio? Será que entenderam que aquele homem que abandonaram não estava perdido, mas havia encontrado propósito até na velhice? Esse contraste me rasgava por dentro, aplaudido pelos estranhos, esquecido pelos meus, reconhecido pela comunidade, rejeitado pelo sangue do meu sangue. Era como se Deus me mostrasse que o valor de um homem não está no olhar dos que o abandonam, mas no testemunho que ele deixa no mundo. À noite, quando voltei para casa, coloquei o jornal sobre a mesa e sentei-me em silêncio. Anjo deitou ao meu lado, como sempre. Passei a mão sobre a cabeça dele e pensei: se não fosse por você, nada disso teria acontecido. Você foi e é o instrumento que Deus usou para me lembrar que eu ainda tenho missão nesta vida. No fundo, eu sabia. O reconhecimento da cidade era importante, mas não era o que preenchia meu coração. O que realmente importava era entender que, mesmo abandonado pela família, eu jamais estive abandonado por Deus. E foi Ele quem me deu forças. Foi Ele quem colocou aquele cachorro no meu caminho. Foi Ele quem transformou a minha história em testemunho. E assim, a notícia se espalhou. Não era mais apenas Cataguases que falava de mim e de Anjo. Outras cidades começaram a comentar. Rádios locais contavam a história. E o nome de um pastor idoso esquecido ganhava novo sentido. Foi então que percebi que minha vida, antes marcada pelo silêncio do abandono, agora se tornava mensagem viva de fé, esperança e amor. Tudo por causa de um cachorro caramelo chamado Anjo, que para mim sempre será mais que um animal. Será a lembrança de que Deus nunca me deixou só. Naquela noite, depois de tudo, voltei para casa com um peso e uma paz ao mesmo tempo. O corpo estava cansado, coberto de lama, mas a mente não me deixava descansar. Coloquei o jornal sobre a mesa. Aquele mesmo jornal que estampava minha foto e a de Anjo como símbolos de esperança. Olhei para aquela manchete e me perguntei: como um homem que passou a vida inteira esquecido pela própria família podia agora ser lembrado por toda uma cidade? A resposta não estava no papel, nem nas manchetes. A resposta estava no silêncio da minha sala, no farfalhar das páginas da Bíblia, aberta sobre a cadeira, e no respirar tranquilo de Anjo, deitado aos meus pés. Peguei minha Bíblia, já amarelada pelo tempo, e minhas mãos tremeram ao folhear suas páginas.
Vi marcas de lágrimas antigas, dobraduras que lembravam noites de oração solitária. Recordei quantas vezes chorei pedindo a Deus que me desse um sinal de que eu ainda tinha valor, que ainda havia um propósito para mim. E agora, olhando para trás, percebia que Ele havia respondido. Não da maneira que eu esperava, mas da forma que mais precisava. Minha família pode ter me virado as costas, pode ter me chamado de fanático, pode ter me deixado para trás. Mas Deus nunca me deixou só. Ele me deu um companheiro improvável, um cachorro caramelo, que me mostrou que até na velhice existe espaço para recomeços. E através dele, vidas foram salvas, fé foi restaurada, esperança voltou a florescer. Ainda assim, não posso negar, dentro de mim havia uma ferida aberta. Perguntava-me se meus filhos sabiam de tudo. Será que ao menos se lembravam de mim ao verem as notícias? Será que sentiam orgulho ou apenas indiferença? Essas perguntas latejavam no meu coração como espinhos, e eu não tinha respostas. Olhei para Anjo, dormindo sereno, e entendi que talvez eu não precise de todas as respostas. Talvez o mais importante seja aceitar que o amor e a fé podem vir de onde menos esperamos. E naquele instante, ao acariciar sua cabeça, percebi que o abandono humano não tem força para apagar o cuidado divino. Fiquei em silêncio por muito tempo, apenas escutando o vento bater nas janelas e o som distante da cidade ainda em luto. Mas no meu peito havia uma certeza. Deus ainda estava escrevendo minha história. A manchete no jornal podia desaparecer no dia seguinte, as palmas da multidão podiam cessar, mas o que havia acontecido no Morro da Consolação jamais seria esquecido. Não por mim, não por aquela menina salva, não pela senhora resgatada, nem pela comunidade que viu com os próprios olhos que milagres acontecem. E assim, sozinho em minha sala, percebi que o reconhecimento humano pode até ser passageiro, mas o propósito divino é eterno. Fechei os olhos, orei em silêncio e agradeci. Não pelas manchetes, não pelos aplausos, mas pelo simples fato de que, mesmo aos 74 anos, Deus ainda me usava como instrumento. E naquela noite, antes de dormir, apenas uma frase ecoava em minha mente. Eu nunca estive só. Deus sempre esteve comigo. E, se necessário, Ele envia até um anjo de 4 patas para provar isso. Os dias passaram, e a cidade ainda falava sobre o deslizamento e os resgates. O nome de Anjo e o meu continuava ecoando em rádios, jornais e nas conversas das pessoas. Eu, que por tantos anos caminhei invisível, agora era reconhecido. Mas no fundo, meu coração sabia que faltava algo. Foi então que uma tarde, enquanto eu lia minha Bíblia na varanda e Anjo descansava aos meus pés, ouvi baterem à porta. O som seco ecoou diferente, como se carregasse um peso que eu já conhecia. Levantei-me devagar, com as mãos trêmulas, e quando abri, quase não acreditei no que vi. Ali estavam meus filhos. Aqueles que me haviam abandonado, que haviam virado as costas para mim por causa da minha fé, agora estavam diante de mim. O tempo havia passado para eles também. Cabelos grisalhos, marcas no rosto, olhares inseguros. Não vinham com altivez, mas com hesitação. Um deles falou primeiro. Pai, nós vimos o que aconteceu. Vimos o senhor no jornal. Ouvimos no rádio. Viemos aqui porque sentimos sua falta. As palavras cortaram fundo. Durante anos eu sonhei em ouvir algo assim, mas agora, quando finalmente vinham, senti uma mistura de dor e desconfiança. Parte de mim queria abraçá-los e esquecer tudo. Outra parte, ferida, lembrava cada noite de silêncio, cada aniversário esquecido, cada vez que chorei sozinho. Respirei fundo e olhei para Anjo, que agora estava de pé, atento, como se soubesse que aquele era um momento decisivo. Pensei em como aquele cachorro, um dia abandonado nas ruas, tinha me dado o que meus próprios filhos não me deram: presença, lealdade, amor sem condições. Mas também pensei em tudo o que preguei a vida inteira. Como pastor, falei tantas vezes sobre o poder do perdão, sobre como ele não é fraqueza, mas força,
Como poderia eu, agora, negar aquilo que sempre ensinei? Convidei-os para entrar. Sentamos em silêncio por alguns minutos. O peso da ausência estava entre nós, mas também estava ali a chance de recomeçar. Eles falaram da vida, do arrependimento, do orgulho em ver o que eu havia feito. Pediram desculpas, ainda que as palavras viessem engasgadas. Eu ouvi, apenas ouvi. E no final, fechei os olhos e disse: vocês me deixaram, vocês me feriram, mas eu não posso deixar que a mágoa seja maior que a fé. Eu perdoo vocês, porque se Deus me deu a chance de salvar vidas mesmo quando todos me julgavam acabado, quem sou eu para negar a vocês a chance de recomeçar? Naquele momento, lágrimas correram, não apenas as deles, mas também as minhas. Era como se o peso de anos tivesse sido retirado dos meus ombros. Anjo, com seu jeito simples, encostou a cabeça em meu colo e abanou o rabo. E eu entendi. Assim como Deus me enviou um anjo de 4 patas para nunca me deixar sozinho, agora me dava também a oportunidade de restaurar laços humanos que pareciam perdidos. O retorno da família não apagou o abandono, não cicatrizou todas as feridas de uma vez, mas abriu a porta para algo novo, a reconciliação. E naquele instante percebi que a tragédia do morro não havia apenas resgatado vidas, mas também havia resgatado a minha história. Naquela noite, depois que meus filhos foram embora, fiquei sentado na sala em silêncio. O reencontro tinha sido intenso, cheio de palavras não ditas, cheio de lágrimas e de peso. Dentro de mim havia uma batalha que parecia não ter fim. De um lado, a mágoa gritava. Recordava cada vez que batiam a porta para mim, cada telefonema que nunca aconteceu, cada gesto de frieza que me fez acreditar que eu já não tinha valor algum. Do outro lado, havia a fé que me sustentou durante todos esses anos. Uma fé que me ensinou que o perdão é o caminho mais difícil, mas também o único capaz de libertar de verdade. Olhei para a mesa e vi o jornal com minha foto e a de Anjo. Pensei, toda a cidade me chama de herói, mas o que adianta se eu não for capaz de vencer a ferida dentro do meu próprio coração? Foi então que abri minha Bíblia e os olhos caíram em um versículo que tantas vezes preguei. Perdoai e sereis perdoados. Não era apenas letra no papel, era um chamado direto para mim, naquele exato momento. Eu não podia mais viver como pregador das palavras e inimigo da prática. Anjo, como se entendesse meu dilema, levantou-se do canto onde estava deitado e veio até mim. Encostou a cabeça em meu colo, os olhos serenos, o rabo abanando devagar. E ali, no gesto simples de um cachorro caramelo, vi a resposta que tanto buscava. O amor verdadeiro não guarda rancor, ele apenas permanece. Respirei fundo e, em oração, disse a Deus: Senhor, eu escolho perdoar. Não porque esquecer seja fácil, não porque a dor tenha desaparecido, mas porque quero ser livre. Quero que o abandono não defina mais minha história. Quero que a minha velhice seja marcada pela paz, não pelo ressentimento. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. O peso não desapareceu completamente, mas ficou mais leve. Eu sabia que a caminhada ainda seria longa, que as feridas levariam tempo para cicatrizar. Mas o primeiro passo havia sido dado. Eu escolhi o perdão. E percebi que essa escolha não era apenas por mim. Era também por meus filhos, que carregavam suas próprias culpas. Era por minha comunidade, que precisava ver que o Evangelho não é só discurso, é vida em prática. Era por Anjo, que me ensinou com sua lealdade silenciosa o que significa amar sem condições. A velhice, tão marcada pelo abandono, agora se tornava espaço de recomeço. O pastor idoso, que um dia acreditou ser invisível, descobria que sempre esteve nos olhos de Deus e que, mesmo depois de tantas quedas, ainda podia escolher viver em paz. Naquela noite, enquanto me deitava, Anjo deitou-se ao meu lado como sempre fazia. Fechei os olhos e pensei, se eu tivesse escolhido a mágoa, continuaria prisioneiro. Mas ao escolher o perdão, Deus me devolveu a liberdade. E assim, compreendi. O maior milagre não foi salvar vidas no deslizamento. O maior milagre foi salvar o meu próprio coração.
Alguns dias depois da tragédia, fui surpreendido com um convite inesperado. A comunidade havia organizado uma celebração em frente à igreja. Disseram que era uma forma de agradecer, de lembrar que, em meio ao caos, Deus ainda nos deu motivos para acreditar. Naquele domingo, caminhei pelas ruas de Cataguases com passos lentos, mas com o coração acelerado. Anjo seguia ao meu lado, como sempre, abanando o rabo sem entender a dimensão do que estava acontecendo. Quando nos aproximamos da Praça Central, vi algo que quase me tirou o fôlego. Centenas de pessoas reunidas, velas acesas, cartazes com palavras de fé e até um grande painel onde estava escrito: "Obrigado, pastor Oséias e Anjo, nossos símbolos de esperança." Os sinos da igreja tocaram e por um instante senti que estava vivendo um sonho. Eu, o homem que passou anos esquecido, agora era recebido com palmas e abraços. As crianças corriam até Anjo, queriam acariciá-lo, e algumas até choravam de emoção. Chamaram-me para falar. Subi os degraus do altar improvisado e, olhando para aquela multidão, senti minhas pernas tremerem. Segurei firme minha Bíblia, respirei fundo e deixei que meu coração falasse: "Meus irmãos, eu não sou herói, apenas obedeci ao chamado de Deus." E para que nunca se esqueçam, saibam que este cachorro caramelo, que chamam de anjo, foi de fato o instrumento que o Senhor usou para nos conduzir aos que precisavam. Hoje não celebramos a mim, mas celebramos a fé que nunca morre, o amor que nunca falha e a esperança que sempre renasce. As pessoas aplaudiram, algumas choraram, outras se ajoelharam em oração. Foi então que um grupo de moradores me entregou uma coleira nova para Anjo. Nela, gravaram as palavras: "Herói da Consolação", e coloquei-a em seu pescoço com lágrimas nos olhos. Ele apenas abanou o rabo, feliz com o carinho, sem saber que naquele momento estava entrando para a história da cidade. Naquele dia, compreendi algo profundo. O reconhecimento público não é apenas uma homenagem. É também um lembrete de que a fé pode transformar não só indivíduos, mas comunidades inteiras. O abandono que me marcou por tantos anos perdeu força diante da alegria que via estampada em cada rosto. Minha família também estava lá. Permaneceram em silêncio, emocionados, mas eu sabia que aquelas lágrimas eram sinceras. O perdão já havia sido escolhido e agora era confirmado diante de todos. Enquanto a celebração seguia com cânticos e orações, olhei para o céu. O sol atravessava as nuvens, iluminando a praça como se fosse um sinal divino. Apertei a Bíblia contra o peito e pensei: Senhor, obrigado. O homem que um dia foi invisível agora é lembrado não por sua dor, mas por sua fé. E ao lado de mim, com sua nova coleira brilhando ao sol, estava Anjo, não apenas meu companheiro, mas o lembrete vivo de que Deus nunca me deixou só. Os dias passaram e, pouco a pouco, a cidade de Cataguases foi retomando sua rotina. As marcas da tragédia ainda estavam por todos os lados. Casas destruídas, cicatrizes no morro, famílias enlutadas. Mas, acima de tudo, havia uma chama que ninguém podia apagar: a fé renovada. Eu, pastor Oséias, aos 74 anos, aprendi que mesmo o coração mais ferido pode encontrar paz quando decide confiar em Deus. Aquele que antes era chamado de idoso abandonado, agora era lembrado como alguém que ajudou a transformar a dor em esperança. E não, isso não aconteceu pela minha força. Aconteceu porque Deus me mostrou que nunca estamos sozinhos. Muitos esperam que os anjos venham com asas, resplandecentes e celestiais. Eu descobri que, às vezes, eles vêm em forma de cachorro caramelo, com olhos doces, lealdade inabalável e a capacidade de ouvir o silêncio da alma. Anjo, meu companheiro fiel, foi mais do que um animal de estimação. Foi a prova viva de que a providência divina se manifesta onde menos esperamos. Quando caminho pela praça e vejo crianças correndo até Anjo, chamando-o de herói da consolação, meu coração se enche de lágrimas. Porque sei que aquele título não fala apenas dele. Fala da fé que nos sustentou quando a terra desmoronou.
Fala da esperança que nasceu em meio à lama. Fala do amor de Deus que nunca nos abandona, nem mesmo na velhice, nem mesmo na solidão. Hoje, quando olho para trás, já não vejo apenas o homem esquecido pela família. Vejo um pastor que aprendeu a perdoar, mesmo quando a dor dizia que era impossível. Vejo um pai que reencontrou os filhos, não pelo peso da mágoa, mas pela leveza da reconciliação. Vejo um idoso que descobriu que sua história não terminou no abandono, mas floresceu na fé. Meu legado não são manchetes de jornal, nem homenagens públicas. Isso tudo vai passar. O que quero deixar é a certeza de que a fé dá sentido à vida, o perdão cura as feridas e o amor é capaz de transformar até o abandono em milagre. Se algum dia alguém perguntar quem foi o pastor Oséias, que digam: foi um homem que acreditou até o fim, que encontrou em um cachorro caramelo a prova de que Deus nunca o deixou só, que ensinou que os milagres acontecem todos os dias quando decidimos olhar para a vida com os olhos da fé. E assim sigo meu caminho. Eu, um pastor idoso, que um dia pensei ter perdido tudo, descobri que ainda posso deixar algo para minha cidade, para minha família e para todos que escutam essa história. A lembrança de que Deus é fiel e de que até nos momentos de maior abandono, Ele nos sustenta. Hoje, caminho em paz. Ao meu lado está Anjo com sua coleira de herói brilhando ao sol. Dentro de mim está a certeza de que a solidão não tem a última palavra, e diante de mim está a missão de contar a todos que Deus nunca abandona os seus. Esse é o meu legado, e eu agradeço a Deus por ter transformado minha dor em testemunho, meu abandono em esperança, minha solidão em amor eterno. Se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, eu quero te pedir uma coisa. Curta este vídeo, se inscreva no nosso canal Histórias de um Pastor e deixe nos comentários o que essa mensagem falou ao seu coração. Assim, mais pessoas poderão conhecer outras histórias de fé, esperança e transformação que temos preparado para você.